convidamos novamente ao palco Jaqueline, Jonathan, Enéas e Ed René para um momento de conversa que será mediado pelo pastor André Anéas. André é doutor em teologia pela PUC, fundador do Laboratório de Teologia, Espiritualidade e Mística e pastor na Igreja Batista de Quitaúna, em Osasco. Recebam com carinho nossos convidados e boa conversa. Alegria estarmos aqui juntos para participarmos dessa mesa e confesso para vocês que é com muita gratidão que eu sinto por estar aqui. Gratidão a você, Ed, pelo espaço do Conversas Pastorais, que tem sido esse espaço para a gente poder discutir pastoralidade e teologia de uma maneira tão visceral, tão real, tão honesta, né? Com lágrimas. E é por isso que eu me sinto assim, tirando as sandálias dos meus pés, sabe, para pisar esse lugar aqui nessa manhã, especialmente por conta da fala contundente de vocês. Vocês todos podem mandar perguntas lá no DM do Conversas Pastorais, fiquem à vontade para participar e poder conversar com a gente aqui nessa manhã. Eu quero começar trazendo um ponto da fala da Jaqueline. A Jaqueline falou sobre ambivalência, né? E eu acho que o conceito que você trouxe, a maneira como você expôs, me pareceu assim absolutamente conectada com a realidade do que a gente experimenta. Por quê? Porque dentro das igrejas locais, eu imagino de todos nós, existe uma universal lá. Dentro das igrejas locais de todos nós, existe uma pequena Mississippi. Dentro das igrejas locais de todos nós, existe homofobia e existem todos esses dilemas que a gente tem trabalhado aqui no Congresso. E você, quando trabalha a questão da ambivalência, me parece que você nos dá uma pista de como tentar encontrar caminhos para a gente iluminar essa lógica e ilógica que a gente experimenta, né? E nessa ambivalência, você me parece que sinaliza para a gente que existem alguns cavalos de Troia do Evangelho, do bom Evangelho, que a gente pode utilizar dentro desses espaços. Então eu queria, começando por você, Jaqueline, mais com um comentário de todos vocês, quais são esses cavalos de Troia que a gente pode usar, pode se aproveitar, pode explorar dentro das igrejas locais que cada um de nós pastoreamos? Bom, agradeço muito a você, André, pela questão. Acho que é uma questão bem densa, né? Mas eu acho que é uma questão que ajuda muito a posicionar um pouco mais a ideia de ambivalência. E porque, de alguma maneira, quando a gente está pensando em evangelho, a gente tem que se ocupar menos das contradições, para entender, consequentemente, que a ambivalência é fundamentalmente um evangelho que reveste um corpo. Né? E isso a gente já vem conversando um pouco desde ontem. Eu entendo de alguma maneira, né? Eu acho que essa questão um pouco do cavalo de Troia, que acaba de alguma maneira, eu acho que trazendo um pouco essa sensação de que muitas vezes a gente se depara com surpresas, né? E fica, consequentemente, tentando pensar como é que a gente vai lidar com isso dentro do contexto, né, eclesiástico, né, dentro dessa vivência comunitária e constante. Mas eu acho que tem uma questão importante para a gente considerar, e novamente estou trazendo, acho que a Igreja Universal é bom para pensar, porque muitas vezes a gente constrói o problema antes necessariamente da relação, né? A gente tem, de alguma maneira, dentro da nossa própria história e da nossa configuração histórica, a construção de uma capacidade de diagnosticar determinadas questões, determinados problemas, antes mesmo de se permitir se relacionar com esses corpos que, consequentemente, historicamente, são construídos como corpos-problemas, né? E aí, então, acho que, primeiro, tem um dado fundamental para a gente pensar nessa questão, e quando eu trouxe a ideia de racialização para pensar a ambivalência, é importante a gente pensar que, a todo momento, quem ocupa a posição
do extermínio, ou quem ocupa a posição da possibilidade de inexistência, é um corpo que foi racializado. Quando a gente está falando de Jesus, Jesus foi crucificado porque ele foi racializado. A racialização, de alguma maneira, então, é uma tecnologia desumanizadora. E é uma tecnologia que constitui, de alguma maneira, essa ideia, essa concepção histórica de evangelho. E a racialização, ela é um mecanismo que ela não se dispõe apenas sobre o corpo não branco, da pessoa não branca. Lidar com a questão de gênero, a partir de uma concepção de desigualdade, é construir um dispositivo de racialização. Lidar com as questões do não reconhecimento dos direitos das populações LGBTQ+, também é uma forma de constituir uma tecnologia de racialização. Então, o desafio fundamental que a gente tem para produzir, consequentemente, esses dispositivos de desfazer, de alguma maneira, essa sensação de cavalo de Troia, é fundamentalmente a gente enfrentar que o Evangelho precisa deixar de racializar. Né? Acho que é isso. Enéas, Jonathan, Ed, na realidade de igreja local de vocês, quais são as brechas que vocês encontram para poder superar, né, essas lógicas violentas que estão sendo denunciadas aqui, eu acho que de uma maneira muito elegante, muito contundente, né, no Congresso, dentro da pastoral? Quais são esses entrelugares que vocês acessam para poder desconstruir a intolerância religiosa, o racismo, a homofobia, etc.? Eu quero dar um testemunho, não quero responder. Quando houve aquela tragédia racista da morte do George Floyd, eu fui interpelado por um grupo de irmãos da IBAB a respeito de um posicionamento institucional contundente, mostrando o nosso desagravo. E eu disse, não vou fazer não, porque eu estou há 30 anos fazendo isso, eu não vou aproveitar a modinha aí da morte do George Floyd para fazer um posicionamento. E então eles me chamaram para uma conversa e me convenceram de que eu estava errado. E que nós precisamos fazer afirmações mais categóricas e precisamos nos pronunciar mais explícita e afirmativamente. Por isso eu entendo a figura do cavalo de Troia, mas ela me causa um certo incômodo, porque parece que é um fazer indiretamente, fazer meio que escondido. E eu penso que não, que nós devemos ser mais explícitos. E foi assim que o Fórum de Consciência Negra da IBAB, que para mim estava na periferia da nossa comunidade, ganhou densidade e ganhou legitimidade, porque ele estava, aos meus olhos, apesar de existente, invisibilizado. Por quê? Porque não era uma questão que me afetava. Como homem branco, como pastor de uma comunidade, e no meu lugar eu não enxergava. E isso eu estou falando a partir de uma experiência que eu julgava da minha parte adequada. E eu percebi muito recentemente o quão equivocado eu estava e quão inadequada era a minha prática pastoral e como era possível que eu tivesse, num ponto cego da minha prática pastoral, algo de absoluta relevância no Brasil de hoje e historicamente, que é a questão racial. Então, com esse meu testemunho, eu gostaria de sugerir para você, que é pastor, pastora, liderança da sua igreja, se você, pelo fato de falar do assunto, se você não acha que está tudo bem, que você já está ligado no tema. Porque eu falava muito no tema. Eu estava inteirado do tema, mas eu não estava ligado no tema.
E isso não estava legitimado dentro da comunidade. E agora eu acredito que está legitimado e está ganhando espaços significativos de participação e de interação, inclusive institucional. Eu acho isso muito importante. Eu queria agradecer ao Ed por essa intervenção e honestidade, e clareza e exposição desse equívoco, porque eu acho que a gente precisa gostar mais disso também. Eu gosto muito do Ed porque ele não é coerente sempre. E isso me ensina muito, e isso me ajuda a abraçar as minhas incoerências e ambivalência. Eu sei lá, eu acho que a ambivalência é muito legal, mas a contradição também, o paradoxo também, o contraditório nos melhora, dizia o Rubem Alves, e um pensador sem paradoxo é como um amante sem paixão, tipo medíocre, diria o Kierkegaard. Então, eu gostaria muito de uma comunidade. Eu digo que gostaria porque eu não sei se a gente já chegou lá, mas eu gostaria muito de viver numa comunidade de fé onde as ambivalências, contradições e paradoxos não fossem suprimidos, mas que viessem à luz, porque se não vierem à luz, como é que a gente quer que melhore? Então, eu vejo muitas vezes a pastoral indo para essa direção de querer esconder as incoerências, as imprecisões, as faltas, as dores como consequência, e ao fazer isso acha que está curando a ferida quando está abafando a ferida, e abafar a ferida não cura a ferida. A ferida precisa ser exposta ao ar, ao contato com o ambiente, aos cuidados do ambiente, e talvez a gente abafe a ferida porque a gente desaprendeu como cuidar dela quando ela está exposta. E eu quero uma igreja que seja capaz disso, e para isso vai ser necessário olhar para a ferida e todas as contradições, ambivalências e paradoxos inerentes ao processo do surgimento dessa ferida. Como é que a gente trata aquilo que a gente não conhece? Como é que a gente trata aquilo em relação a que a gente se resigna? Como é que a gente trata aquilo que a gente nega? Então, é meio por aí. Bom, interagindo aí com a pergunta do André Anéas, a mãe dele ia colocar o nome dele de Enéas. Aí ela colocou, esqueceu do E, né? Anéas. Estou me sentindo muito bem aqui nessa mesa com você. Amém. Muito próximo, né? É interessante a pergunta que foi colocada sobre como evitar a intolerância, a homofobia. Eu vou me concentrar mais um pouco nisso. Eu sou pastor de origem pentecostal. Eu nasci no fogo, né? Eu fui pastor, comecei ministério pastoral aos 19 anos de idade, na periferia, né? Boa parte do meu pastoreio se deu nesse contexto. E logo muito cedo, eu me inseri naquilo que eu acho que é uma vocação que temos, como uma forma de evitar o fundamentalismo que era muito presente na minha experiência religiosa, foi o diálogo ecumênico. Uma forma de evitar a intolerância na igreja, o diálogo interreligioso, inserir nesse processo, dar exemplos de boas amizades, de boas relações, né? Inclusive eu tenho aqui um casal de Uberlândia que está conosco aqui no evento, que são um casal espírita, que eu conheci eles num evento no mês passado, que eu estive lá em Uberlândia em diálogo. Acho que isso tem sido bons exemplos para a comunidade na qual eu sirvo ao longo da minha trajetória, né? Isso já vem desde 2008 eu venho participando de diálogos, mesas,
especificamente de 2014 para cá, isso no Brasil todo. E isso tem produzido algo muito interessante na comunidade local, porque os irmãos percebem, juntamente com as irmãs da igreja, que você pode viver a sua fé, você pode viver em diálogo, em amizade com outras pessoas, sem sacrificar a sua identidade. E falando especificamente da homofobia, eu acho que nós precisamos marcar lugares. Não só, como eu dei aqui exemplo da experiência nesse processo de diálogo com outras manifestações religiosas, amizades, mas no aspecto da homofobia, eu diria que nós precisamos marcar posições, principalmente pastoral. Isso é uma prerrogativa da pastoral local. A gente precisa ser mais incisivo nesse sentido. A gente precisa conduzir o rebanho. A pastoral é uma prerrogativa do pastor da igreja. A igreja não vai conduzir o pastor nesse sentido, é o pastor que conduz a comunidade. Então, acho que o pastor precisa assumir essa responsabilidade para ele. Quando eu e Karen assumimos, na comunidade que nós servimos, um presbitério, nós iríamos trabalhar aí durante 1 ano para fazer uma transição, para acolher a diversidade afetivo-sexual. Eu lembro de uma conversa muito importante que nós tivemos. Falei assim, Karen, assim que nós tomarmos essa decisão, nós vamos perder aí 80% da nossa renda. Nós trabalhamos com um seminário. Você está disposta, Karen? Ela diz, eu sou disposto. Nós vamos, não tem retorno para nós isso. E nós perdemos 80% da nossa renda. Nós perdemos membros da igreja quando nós assumimos essa postura de marcar esse lugar. Pessoas nos abandonaram, romperam conosco. Eu perdi toda a minha agenda, aonde eu pregava normalmente. Igrejas que me chamavam há anos. Só que isso foi importante e fundamental para a comunidade se entender também, para a comunidade caminhar juntamente conosco. A nossa decisão nesse sentido não foi uma decisão estética, ela é uma decisão ética, é um compromisso com a justiça. Então, eu acho que a pastoral local, ela precisa assumir essa responsabilidade diante do rebanho. A gente precisa resgatar essa metáfora do pastor e entender as implicações éticas e morais para a comunidade local. Então, eu acho que uma forma de evitar, de superar um pouco esse cavalo de Troia, é assumir isso como prerrogativa pastoral. É isso. Eu aprendo com vocês aqui, nós devemos valorizar os relacionamentos, se posicionar institucionalmente, assumir nossas contradições e assumir nossa pastoral, né? São caminhos aí disponíveis para a gente poder superar essa lógica. O Enéas, você falou de maneira muito contundente, isso ficou assim reverberando no meu coração, né? Que a sorte caiu sobre nós. Eu achei isso daí assim muito, muito potente, né? E também você disse que não se trata de um meia-culpa, se trata de assumirmos a culpa. E me parece que um dos caminhos necessários para a gente ser produtivo na nossa pastoral e frutífero talvez não o caminho da vitimização, mas o caminho de assumirmos a responsabilidade nossa, enquanto evangélicos brasileiros, com humildade. Humildade. E aí vem uma pergunta para você, inclusive, Enéas, né, de um pastor daqui. Como sair do porão e começar a fazer a diferença nas causas que gritam? E eu acrescentaria, como fazer isso com humildade? Como incluir esse ingrediente dentro da nossa pastoralidade? Para você, mas se os outros quiserem complementar. Obrigado. É interessante que no porão nós vamos observar que havia todo um comprometimento ético por parte dos pagãos com a vida. Todos estavam empenhados não só em orar os seus deuses, né, já que ali tem uma manifestação do politeísmo presente, mas também lutar pela vida, construir socialmente falando. As diferenças foram removidas ali, a diversidade étnica, os credos religiosos, e eles entenderam que para construir, para sobreviver, eles precisavam abrir mão das bagagens, dos pertences. E Jonas não estava disposto a fazer isso. Jonas transformou Deus num patrimônio do nacionalismo judaico. Nós vamos observar que Jonas estava sepultando Deus no porão. E o silêncio de Jonas é quebrado quando eles perguntam pela identidade dele. Ele tem orgulho do seu monoteísmo.
A primeira coisa que Jonas fala no navio, e vocês vão observar que há um contraste entre os pagãos e Jonas. Jonas, como um retrato do povo de Deus, está denunciando que o povo de Deus não tem bom desempenho quando comparado com os pagãos. Os contrastes é muito interessante no texto. Isso vale para a igreja evangélica. Nós estamos saindo de uma crise na nossa democracia muito sensível, onde a igreja evangélica foi instrumentalizada pela extrema-direita para precipitar uma crise democrática no país. Nós percebemos que diante da pandemia, a igreja evangélica foi instrumentalizada para romper com os limites que foram colocados pelo governo. Muitas pessoas morreram por causa disso. A igreja precisa reconhecer que ela não tem um monopólio de Deus. Observe bem o que foi feito naquele navio. O que o autor fez conosco? Depois de tudo, o capitão pagão que chega lá para Jonas e fala assim: Jonas, levanta e clama. A expressão em hebraico, levanta e clama, ela é semelhante àquela palavra que Deus deu para Jonas: Jonas, levanta e clama. É como se Deus estivesse usando o pagão para falar com o homem de Deus. É como se Deus estivesse ensinando o homem de Deus a orar através do pagão. Nós precisamos ser humildes para construirmos alguma coisa. Nós precisamos entender o nosso lugar. Nós não temos monopólio de Deus. Nós precisamos abandonar essa arrogância e prepotência evangélica, achar que nós temos Deus na barriga. Nós não podemos sepultar Deus. Por isso a imagem de Deus no livro de Jonas é uma imagem do selvagem. É o grande mar, é o grande peixe, a grande tempestade, é o verme, é a árvore, é o vento que Jonas desmaia depois com ele. Essa linguagem do selvagem que se manifesta no livro de Jonas, através da ação de Deus, quer dizer que Deus não pode ser domesticado pelo seu povo. Deus transcende as nossas concepções dele. Nós não podemos dominar o sagrado é selvagem. E isso se dá no livro de Jonas de forma impressionante. Nós não temos monopólio de Deus. Se quisermos construir alguma coisa significativa na sociedade, nós precisamos somar forças. Se nós queremos participar do processo de construção, se nós queremos ter uma agenda para o futuro, nós precisamos nos inserirmos. Sermos humildes e entendermos que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, e nós não podemos controlar isso. Só precisamos reconhecer aquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo algo diferente. Deus está fazendo algo diferente aqui nesses 2 dias. E nós precisamos de ter sensibilidade para entender esse sopro de Deus sobre nós. Porque é um sopro que nós estamos experimentando aqui. Meu Deus, eu poderia ir embora ontem feliz da vida, porque eu fui muito abençoado ontem aqui. Então nós precisamos ter a sensibilidade de entender que Deus está agindo, e se nós quisermos participar desse processo do agir de Deus, nós precisamos reconhecer que nós não podemos controlar Deus. É isso. Eu lembrei do Evangelho, né? Eu sintetizaria a sua fala dizendo que as migalhas que caem da mesa de nós evangélicos, elas devem ser valorizadas, né? Elas são migalhas importantíssimas. Jaqueline. Eu já me sinto super contemplada, né, pela fala do Enéas. Eu acho que eu queria só, talvez, acrescentar algumas questões nesse diálogo. E aí é interessante, porque, de alguma maneira, o que eu vou dizer, eu não vou dizer necessariamente pensando na igreja como único contexto disso. Estou falando da universidade, né? E, consequentemente, estou fazendo uma transição desse pastorado, né, como uma função, e uma função que, consequentemente, a docência ocupa a função do pastorado, né? E aí, para além de tudo que o Enéas já trouxe, eu acho que é super importante, talvez, a gente pensar que esse evangelho ele precisa ser uma resistência. E a resistência, ela precisa, consequentemente, mobilizar as relações de poder. Como é que isso acontece? Como é que eu faço isso na minha função de docente, ocupando uma posição como uma intelectual, como uma pensadora, dentro de um centro de produção de conhecimento no Brasil, que é uma universidade pública? Eu faço isso à medida em que eu constituo uma linguagem de cuidado e uma sensibilidade que me permite entender quem é que está na margem. E quem, consequentemente, precisa ser aproximado e precisa ser reconhecido.
Quando eu faço isso, de alguma maneira, eu estou abrindo a possibilidade de compreensão das resistências, porque as pessoas estão resistindo. E aí é interessante a gente pensar, consequentemente, como é que nesse processo das resistências, a gente, de alguma maneira, impede de constituir uma percepção de que o Evangelho pode estar sendo produzido, onde a gente não entende que esse Evangelho pode ser produzido. E construir esse reconhecimento é importante, porque ao fazer isso, a gente está exatamente produzindo esse movimento de margem e de centro, né? Eu entendo isso como uma missão, né? E, consequentemente, não virei missionária de igreja, mas até brinco com os meus alunos que eu sou meio uma missionária, né? Chamo meus orientandos de ovelhas, me permito um pouco essas figuras de linguagem que fazem muito sentido para mim e fazem sentido para eles também, porque à medida em que as universidades brasileiras se abriram para as ações afirmativas, para as políticas de ingresso de pessoas não brancas, de pessoas LGBTs, acontece um movimento muito importante, porque aumenta o contingente de pessoas evangélicas nas universidades públicas. E pessoas evangélicas que na universidade pública precisam amparar a ambivalência, porque a universidade estende ainda mais as ambivalências do Evangelho. Ao ocupar essa função pastoral, então, que a atividade docente me permite, consequentemente, reconhecer as resistências e reconhecer esse Evangelho, esse conhecimento que está sendo produzido, onde a gente imagina que ele não pode ser produzido. Acho que esse é um movimento que a gente precisa fazer como igreja e, consequentemente, é um movimento que eu me coloco para fazer no contexto, né, em que eu vivencio cotidianamente, que é o contexto da universidade. Estou aprendendo muito aqui. Mas aí, você falando agora, me vem à mente que como é importante você dizer esse seu como do dia a dia para outros professores, universitários, estudantes, né? De que essas são conversas pastorais, mas conversas pastorais no sentido mais amplo possível de pastoral, que não se reduza ao pastor ordenado ou à pastora ordenada, mas do pastor e da pastora vocacionado, onde quer que eles estejam desempenhando funções que não são necessariamente funções reconhecidamente pastorais, mas que eu sinto que você talvez tenha ouvido mais rápido que Pedro a voz de Jesus dizendo: apacenta as minhas ovelhas, não é? E sinto também da parte do Enéas essa energia que não está dissociada da humildade, né? Porque a humildade ela tem a ver com o humus, com o pó da terra. Então, a gente é humilde quando a gente se permite ser humano, quando a gente volta para o pó da terra e ali começa a ver coração pulsando, ferida aberta, gritos da alma, e enquanto você vê coração pulsando, sente, ouve os gritos da alma, dali você vai, desse solo da humildade, você vai aprendendo também que tem que ter coragem para se posicionar e para dizer o que tem que ser dito, né? Que tem que ter ousadia, que tem que correr o risco que Jesus e os profetas correram de ter o seu pescoço cortado, e nada disso é dissociado do caminho da humildade. Quero dar mais um testemunho a respeito das coisas que têm acontecido comigo como pastor de uma igreja como a IBAB. Eu lembro o tempo que a IBAB tinha apenas uma família negra. E hoje a nossa realidade comunitária é muito diferente. E por força da nossa realidade comunitária, que tinha apenas uma família negra, eu, durante muito tempo, me compreendi. Me compreendi, não. Eu era, talvez sem compreender,
pastor de uma igreja de classe média, branca de classe média, da zona oeste da cidade de São Paulo. E, evidentemente, esse meu lugar pastoral e existencial e espiritual religioso deixava muita coisa de fora do meu horizonte de visibilidade. Por exemplo, eu sempre fui muito crítico da teologia da prosperidade, porque eu enxergava a teologia da prosperidade como uma palavra dirigida a pessoas brancas de classe média, e isso é uma excrescência, é por óbvio. Entretanto, me colocando no lugar do Jonas, eu fui interpelado por alguns tripulantes do navio, que começaram a me mostrar algumas coisas que eu não estava enxergando. E eu não falo isso de muito tempo atrás. Eu falo de coisas muito recentes. Como, por exemplo, ter conhecido pessoalmente, conversado e ter aprendido com o Juliano Speyer, que escreveu o livro O Povo de Deus. E quando o livro saiu e foi divulgado, eu fui ler o texto, mas eu fui preconceituosamente ler o texto. Um cara não evangélico que agora quer escrever para descrever a igreja evangélica. E eu fui preconceituosamente ler o texto, mas eu me surpreendi muito com uma leitura lúcida, crítica, mas lúcida e muito generosa da igreja evangélica, que me mostrou uma face da igreja evangélica que eu não enxergava, porque eu não convivo com ela, eu não vou até onde ela está, eu não conheço. E aí é que eu digo que eu estou no lugar do Jonas. E eu entendo e assumo essa culpa que nós, como igreja evangélica, temos para o Brasil. E aprendi, na minha tradição religiosa, que culpa a gente não explica. Quando a gente faz uma confissão, a gente não coloca vírgula, mas como o Jonathan disse que eu não sou coerente o tempo inteiro, eu quero colocar a vírgula mas na minha confissão. Porque parece, às vezes, no nosso discurso, que a igreja evangélica é a culpada do Brasil ser o que o Brasil é, ou ter se tornado em 2018 o que o Brasil se tornou. Nós, evangélicos, fizemos o Brasil ser o que ele é. Como se a igreja evangélica fosse a única responsável por essa situação social, política, cultural, e por esses retrocessos civilizatórios que nós estamos experimentando na nossa sociedade. Eu não li ainda, mas está na fila, é a minha próxima leitura, passando agora o Congresso, A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso, que é um outro antropólogo que vai pesquisar a realidade da igreja evangélica. E eu ouvi o podcast, a entrevista com ele, e ele diz categoricamente que há duas forças que estão promovendo transformação na sociedade, na periferia da sociedade: o PCC e a igreja evangélica. Existe uma igreja promovendo transformação social, cultural, política e econômica na periferia, e que nós, e agora eu falo de mim, de classe média, brancos, nós não enxergamos. E nós desenvolvemos uma visão crítica da igreja evangélica, tomando a parte pelo todo. A ponta do iceberg midiático, nós achamos que a igreja evangélica é aquilo ali que aparece na televisão, na mídia de massa, e que é a face hegemônica visível. Mas existe um fenômeno acontecendo. O livro, se você ainda não leu, o livro da Viviane Costa, que estava aqui ontem conosco, Traficantes de Deus, é assustador. Que religiosidade é essa que acontece nas comunidades, no contexto do crime, e como, numa lógica e numa estruturação de fé, de visão de Deus, de vivência de religiosidade,
existe um fenômeno de transformação social que nós não podemos deixar de compreender e discernir. Então, eu entendo que nós, Igreja Evangélica, nós somos parte do problema que existe no Brasil hoje. Mas eu acho que isso não é toda a verdade, por evidente. E nós temos, como pastores e pastoras dessa igreja, olhar para ela com outros olhos. Para essa igreja evangélica, com outros olhos. Talvez com olhos menos ácidos, menos ressentidos e com olhos mais pastorais. Porque uma coisa é você criticar a teologia da prosperidade para uma população branca de classe média na zona oeste da cidade de São Paulo. Outra coisa é você criticar a teologia da prosperidade num contexto em que uma criança negra de uma comunidade periférica não tem o Estado, a escola, a família, não tem nada como horizonte para construir um futuro diferente do que o crime, a pobreza e a morte prematura. Quando essa criança, a partir de um evangelho que chega na sua casa e na sua família, ela ganha um horizonte de que eu posso ser a primeira pessoa da minha família a terminar o ensino fundamental, a cursar uma universidade, a ser doutor e ser doutora, você tem que prestar mais atenção quando você critica a teologia da prosperidade. Talvez ressignificar o que você está chamando de teologia da prosperidade. E acho que esse é um dos grandes desafios. Nós, como igreja evangélica no Brasil, nos tornamos definitivamente uma força de construção de sociedade, de futuro de Brasil, de futuro de país. Isso é inevitável. Por conta disso, a academia foi nos estudar, a cobertura jornalística a nosso respeito mudou, as classes políticas nos tratam de maneira diferente, estão começando a nos respeitar. Pela primeira vez eu vi a Rede Globo denunciar crime em expressões religiosas não evangélicas. Todo criminoso escandaloso era pastor. A Globo agora já mudou um pouquinho, porque percebeu a mudança do nosso Brasil. E agora que eles foram nos estudar, e quando eu fui ver o que eles estavam falando, e fui ouvir, e fui ler, e fui tentar entender, eu falei, esses caras do lado de fora enxergam diferente do que eu enxergo. E enxergam com mais generosidade, com mais respeito, e com mais senso de valor para as transformações do nosso país, do que eu mesmo, como pastor evangélico, estou enxergando. E isso tem sido para mim um aprendizado. Portanto, o meu testemunho é que eu sou como um Jonas, em que alguém veio e falou, acorda, lava os seus olhos, lava a sua boca, clama, enxerga direito com os olhos diferentes que Deus está enxergando essa igreja no Brasil. Eu tenho percebido, imagino que vocês devem compartilhar desse mesma percepção, que o nosso congresso tem nos ensinado a todos nós a acordarmos, e acordar significa muito a gente rever a maneira como a gente acessa a verdade, enquanto evangélicos. Né? Acho que trazendo o ponto das falas, acho que do painel da manhã de ontem, né? A gente tem uma impressão muitas vezes que a gente domesticou Deus, que a gente controlou Deus, que a gente acessou uma verdade absoluta, né? E a fala sua, Ed, de manhã, né? Quero me distanciar dessa coisa de falar para o Brasil inteiro, né? Me lembrei até de Rubem Alves, né? Que fala assim que as minhas utopias são pequenos jardins. Eu cuidar do jardinzinho da minha casa já é suficiente, né? E eu acho que o congresso está sendo, na verdade, um exercício reflexivo coletivo para a gente poder exercitar o que é o evangelho, né, e tentar encontrar o que é o fundamental no evangelho, para a gente não transformar o evangelho numa máquina denominacional gigantesca, cheia de dogma, rito, etc., né, e tentar encontrar o que é fundamental. Eu queria colocar para vocês, para cada um responder isso. O que é fundamental no evangelho a partir desse exercício que a gente está fazendo aqui no congresso?
no Conversas Pastorais. Enéas. Acho que o Ed não deixou abandonar o Jonas, né? Ele tocou no assunto aí. Interessante que Jonas é essa figura ambivalente na Bíblia também. Porque o autor de Jonas, quando escolhe o nome de Jonas, ele começa já num trocadilho, ele começa a brincar com o nome, né? Jonas, em hebraico, Onã, quer dizer pomba. O nome do pai de Jonas é Amitai. Jonas quer dizer, na Bíblia hebraica, principalmente através do profeta Oséias, Jonas é um animal sem direção. E aí o narrador, ele está fazendo um jogo de palavras, que o profeta Jonas, ele é o filho da fidelidade, mas ele não é fiel à sua vocação. É um trocadilho, é uma ambivalência aí. E o interessante é que Jonas também aparece 2 vezes só na Bíblia hebraica. O nome pomba, ele aparece na época do dilúvio, e a pomba aparece no dilúvio como um símbolo de esperança também, né? Ela aparece não só como palavra de julgamento. Nós vamos observar que quando finaliza o dilúvio, o Noé vai liberar uma pomba para voar sobre o mundo decaído, o mundo que experimentou o julgamento de Deus. Mas quando a pomba está sobrevoando sobre o dilúvio, ela está anunciando que a palavra última de Deus não é julgamento à humanidade decaída, à humanidade pecadora. Ela leva esperança que Deus vai recomeçar com essa humanidade. Então, esse trocadilho que o autor brinca o tempo todo, porque Jonas na Bíblia é uma zona cinzenta. Jonas é o anti-herói. Ao mesmo tempo que ele é um sujeito sem direção, Deus participa, Jonas, do seu processo de construção. Deus tem Jonas como um parceiro. Deus quer envolver Jonas. Isso significa que Deus quer envolver o seu povo nos processos históricos. Deus revela os seus projetos para Jonas no texto. Isso fala um pouco do que o Ed retomou aí. A gente não pode, evidentemente, só depreciar a nossa vivência enquanto povo evangélico, né? Acho que nesse período agora, eu recebi uma palavra de um casal que rompeu com a comunidade local diante dessa crise política que nós experimentamos no país. Eles disseram que não queria mais se identificar com ser evangélico, porque o evangélico se tornou sinônimo de vergonha no Brasil. Bom, eu disse assim, olha, é verdade, mas essa não é toda a verdade. E se você não dá nuance para a sua fala, você não mostra um comprometimento ético com toda a verdade. Você está numa comunidade local, por exemplo, que você não viu uma crise dessa. Mas em todas as comunidades no Brasil, você vai perceber que muitas pessoas não assumiram esse lugar. Em todas as igrejas no Brasil, não foi todas as pessoas que precipitaram essa crise, ou que não participaram dessa crise, melhor dizendo. Não foi todas que estiveram envolvidas, inclusive vocês, é um testemunho disso. Então, acho que nós precisamos dar nuance. A gente precisa ser mais generosos nesse sentido. Evidentemente, que quando eu coloquei aqui que nós precisamos confessar a nossa culpa, nós precisamos entender a nossa inabilidade de lidar com a realidade que está diante de nós. Nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas transgressões. Nós precisamos assumir isso para nós. Mas não significa que isso é toda a verdade. A verdade, ela tem outras faces. Essa questão, ela tem outras camadas. E nós precisamos aí de ser mais preciso e sermos mais generosos quando nós falarmos da experiência evangélica. Porque a experiência evangélica, ela é múltipla no Brasil. Nós somos igual Gadareno, nós somos muitos, né? Nós somos vozes. Nós não somos uma voz só. Nós temos uma experiência muito rica. O ser evangélico é monolítico, ele é muito mais amplo. Então é importante nós darmos aí nuances para o que o Ed colocou aí. Tá? A pergunta foi: o que vocês consideram fundamental no Evangelho? Então, o que eu vou dizer não é o fundamental, faz parte do que é fundamental no Evangelho. Fundamental no Evangelho é ser. Fundamental no Evangelho é ser. É da afirmação de um ser, aqui eu me remeti
na minha fala, a afirmação da voz do Pai ao Filho dizendo: tu és o meu Filho amado, é da afirmação tu és que vem todo o fazer de Jesus. Não vem primeiro todo o fazer de Jesus e em seguida, sim, agora tu és. Não, tu és. Tu és. É só isso que eu queria dizer. Bom, perguntar para uma trompóloga o que é ser fundamental, porque já vem, tipo assim, já estou aqui calculando, não, mas fundamental para quem? Tipo, a categoria fundamental vem de onde? Mas estou tentando, obviamente, conter, né, todo e eu acho que pelas reflexões, né, que eu tentei de alguma maneira trazer nesse nosso diálogo, e aí também construindo, né, um diálogo com o que o Enéas já disse, o Jonatas também, fico pensando que é importante, né, a gente entender que o fundamental é fazer. E, né, depois que o Jonatas falou do ser, porque eu acho que, de alguma maneira, o Evangelho se faz. E nós nos fazemos no Evangelho, né? Então, eu acho que a ideia do que fazer é muito importante. E é claro que, de alguma maneira, isso nos coloca a questão do quem faz. E aí eu queria voltar rapidamente à questão sobre a verdade, né? Que é, de alguma maneira, o fundamento, que é, consequentemente, um dogma muito importante, muito constitutivo do próprio movimento protestante, né? Da história do protestantismo como uma revolução, né? Como uma reforma. Essa ideia de que o acesso livre às escrituras e, consequentemente, os processos de alfabetização, de acesso, de tradução e de acesso direto à Bíblia, nos traria a segurança da verdade. A questão é que a gente se depara historicamente com uma concepção de que a verdade é muito mais um quem do que a letra do Evangelho. A gente se liga muito mais a quem está dizendo do que exatamente ao que está sendo dito. Então, acho que a gente tem um desafio, talvez, aí muito importante, de interpelar os quens, entender, consequentemente, o que está sendo colocado de fora, o que está indo para a margem, nesse quem, consequentemente, o que está sendo reconhecido, e aí a gente pensar como é que esse Evangelho está se fazendo. E quem está fazendo esse Evangelho? Eu acho que isso é o que eu consigo dizer, apesar da minha cabeça estar pirando, como algo fundamental. Vou aproveitar essa carona aqui da Jaqueline, que fala das complexidades do seu pensamento como antropóloga, e vou falar do meu lugar como pastor e pregador, porque o que caracteriza mais a minha vocação pastoral é que eu sou um pregador. Todo domingo eu subo num púlpito nos últimos 40 anos da minha vida para pregar o Evangelho. E eu posso tentar fazer uma síntese do que é que eu prego. Porque isso também foi uma coisa que eu aprendi, muito importante, de nós pregadores, e você que é pregador, pregadora, discernir a lógica sistêmica do seu discurso, para que você não diga uma coisa em agosto e se contradiga em setembro. Então, tem que ter uma lógica sistêmica o seu discurso. E, ao longo do tempo, tentando discernir a lógica sistêmica do meu discurso, o que é, então, fundamental no Evangelho, que eu trago para mim, não é fundamental para você, mas como eu o percebo e como eu tento pregá-lo. Para mim, fundamental é João 3, que é nascer de novo para o reino de Deus. Eu penso que
na experiência religiosa protestante, evangélica, o novo nascimento é uma realidade imprescindível. Nós nos constituímos religiosamente, saindo do catolicismo, afirmando a necessidade do novo nascimento. Novo nascimento. O católico nasce católico. Ele nasceu nas fronteiras do catolicismo romano, ele é batizado na infância, e quando ele chega na vida adulta, mesmo sem nenhuma experiência religiosa, ele preenche um formulário dizendo, religião, católico. Nós, os crentes, não. Quando nós preenchemos que nós somos protestantes, evangélicos, alguma coisa, nós mudamos de religião. E nós mudamos de religião porque nós dizemos que tivemos um encontro com Jesus ou fomos encontrados por Ele. Então, para mim, a experiência de ruptura, um antes e depois da pessoa de Jesus, é fundamental. E esse antes e depois da pessoa de Jesus, durante muito tempo, para mim, foi um depois que me dava a garantia de ir para o céu depois da minha morte. E eu ressignifiquei na minha trajetória que esse antes e depois é para participar do reino de Deus que já começou. Então, para mim, o fundamental do Evangelho é eu invoco Jesus como Senhor da minha vida e isso muda radicalmente o meu ser no mundo. E o meu mundo agora tem uma outra lógica de existência que atende pelo nome de reino de Deus. Nascer de novo para participar do reino de Deus. Para mim, isso é o fundamento. Todo o mais talvez seja decorrência disso daí, onde eu consigo encaixar as outras coisas. É porque eu nasci de novo que eu tenho consciência de que sou filho de Deus e assim por diante. Para mim é nascer de novo para participar do reino de Deus. Agora que eu ia fazer uma questão para o Jonathan. O Jonathan pediu para avisar que ele foi no banheiro rapidinho. Ah, tá bom, tá bom. Mas eu queria ficar nessa questão do nascer de novo, até porque é uma questão que chegou para o Jonathan aqui, quando ele voltar ele toca nesse ponto, mas não queria perder a deixa da questão da espiritualidade e da mística. Porque esse nascer de novo, né, principalmente a partir do que o Jonathan colocou dentro da proposta de espiritualidade da fala dele, tem a ver com a vida, com um tipo de experiência de Deus cristã, em que a gente explode as fronteiras e as barreiras para a vida, né? Em que a gente consegue discernir a voz do Evangelho numa música, entre aspas, secular, em que a gente consegue perceber, né, essas nuances, né, do Evangelho para além das fronteiras da religião institucional, e eu acho que isso produz muita humildade, isso abre possibilidades, isso nos ajuda a sermos mais humildes, etc. e tal. Então eu quero colocar para vocês, era para o Jonatas, mas para todos vocês, como que a gente pode viver essa espiritualidade da vida, essa vida em abundância que Jesus propõe para a gente, que está para além dessa fronteira religiosa e institucional nas nossas comunidades locais? Como que a gente... Aí eu vou trazer uma questão de pastor, né? Sou pastor de igreja local. Como que a gente coloca isso na prática? Como que a gente ensina isso para o nosso povo? Acho que esse ponto. O Ed diz uma coisa muito interessante sobre essa experiência, essa herança nossa evangélica do novo nascimento. Acho que eu tive uma experiência na periferia e eu vi muitos amigos morrerem no mundo do crime, né? Alguns amigos morreram próximos, eu assisti a morte de alguns e eu me deparei, na minha experiência enquanto evangélico, depois enquanto pastor, do poder do evangelho na periferia, como o evangelho transforma pessoas que têm experiência do novo nascimento, pessoas que mudaram completamente o rumo de vida. Então, nesse sentido, acho que essa herança nossa, para quem teve a vivência que eu tive, enquanto pastor também que prega o Evangelho, e vê vidas impactadas, mudadas, transformadas, acho que não tem como abrir mão desse essencial, disso que é básico
para a nossa herança evangélica, né? Eu acredito no novo nascimento, eu sempre falo isso, né? A minha experiência evangélica, ela traz uma trajetória muito interessante nesse sentido. E tocando nesse ponto que você colocou, André, eu acho que nós precisamos, penso, né? Uma colocação aqui apenas, que nós precisamos trabalhar esse projeto de vida plena, pensando a salvação não como algo que só pode ser reivindicado depois da morte. Normalmente nós tratamos a salvação como seguro de vida. O seguro de vida você só pode reivindicar os seus direitos depois da morte. E nós tratamos muito a salvação como uma espécie de seguro de vida. O sujeito vive uma vida de qualquer maneira e quando ele morre, ele reivindica a graça, ele reivindica a salvação. Então ela nesse sentido, ela precisa ser entendida como algo aqui, como um projeto de Jesus para ser vivido aqui agora. A salvação ela tem implicações práticas, ela não é para o amanhã, ela é para agora. A ideia de nova criatura, nova criação de Deus, ela já aconteceu já. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então nós precisamos resgatar essa dimensão da salvação como algo que não está reduzido pós-morte, porque o tempo todo nós enfatizamos muito o céu, muito céu. Nós precisamos trabalhar com aqui agora, que a mudança, a transformação desse novo nascimento, ela tem implicações morais e éticas na nossa vida aqui, ela tem concretude aqui, até porque o evangelho da graça, na linguagem paulina, ou seja, a graça e a desgraça, ela manifesta no corpo, na corporeidade. Ela manifesta no corpo enquanto experiência da nossa fisicidade, mas ela também manifesta em Paulo no corpo social das relações. Então nós precisamos reivindicar essa salvação, essa graça que tem implicações aqui agora, e viver essa plenitude de vida, porque Jesus vem promover justamente isso. Mas enquanto nós trabalharmos a salvação através dessas categorias do pós-morte, somente, a salvação vai ser como uma espécie de um projeto, de um plano de vida, ou um plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. E nós precisamos ser mais práticos nesse momento. Nós precisamos trabalhar a espiritualidade, conectá-la com um projeto de vida plena, de abundância, e mostrar para o cristão que ele vive isso agora em Jesus. Essa realidade é agora, isso não é para depois, isso não pode ser adiado. E o problema é que o tempo todo, quando nós falamos de salvação, nós estamos pensando no céu, nós estamos pensando na eternidade. E a eternidade, ela invadiu os céus, ou a terra, melhor dizendo. A eternidade é que agora, começou já. A salvação é nesse momento. Então nós precisamos experimentar essa salvação de Cristo aqui agora. Isso em todas as facetas, em todas as dimensões. Nós precisamos, enquanto evangélicos, talvez, de observar que aquilo que Dietrich Bonhoeffer criticou muito no século passado, que ele acusa que a proclamação da igreja protestante alemã havia transformado a doutrina a graça num tipo de doutrina. E ele fala de uma graça barata, uma graça que justifica o pecado, mas não justifica o pecador. Nós precisamos resgatar essa dimensão do evangelho. O evangelho é onde nós somos justificados. O evangelho é onde nós não instrumentalizamos o discurso de graça para produzir desgraça. Aonde nós não instrumentalizamos a graça de Deus para banalizar a experiência de plenitude aqui agora. Mas o problema é que hoje nós vivemos uma crise, não só nas igrejas, nas experiências progressistas de evangélico, mas também nas igrejas conservadoras. O tempo todo a graça de Deus tem sido instrumentalizada para produzir discurso de desgraça. Em Paulo, por exemplo, na sua antropologia, o corpo não é um campo neutro. O corpo humano sempre está em movimento a outro. Para Paulo, ou o nosso corpo é instrumento de justiça, quando experimenta essa salvação, essa regeneração, esse novo nascimento, ou o nosso corpo, ele está em direção ao pecado, é escravizado por pecado. Então, para experimentar essa dimensão da plenitude da salvação, nós precisamos resgatar essa coisa básica do evangelho, essa plenitude, esse projeto de Jesus. Não é para a vida pós-morte, é aqui agora, nesse momento. Eu queria contar duas histórias sobre isso no começo do meu ministério.
A declaração de visão da IBAB é ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo. Agora temos que ressignificar, né, a declaração de visão. Levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os frequentadores, além dos limites culto, clero, domingo e templo. Isto é, para a vida. Quando eu comecei a ensinar isso na IBAB, eu lembro que numa reunião de oração, numa quarta-feira à noite, no chamado culto de oração, que uma igreja batista geralmente tem na sua agenda, eu ensinei que existia tanta santidade, sacralidade e presença de Deus no culto de oração onde nós estávamos, quanto na pizza da sexta-feira à noite na sua casa. E aí, quando terminou, um diácono da igreja disse assim: pastor, agora o senhor acabou com o culto de oração. Eu falei: não, irmão, eu santifiquei a rodada de pizza. E também a segunda história foi uma homenagem, um beijo carinhoso para o meu amigo Paulo Argolo, que é médico, cardiologista, hoje mora na Bahia, em Salvador. E no começo, quando a gente estava iniciando o nosso ministério de pequenos grupos, o Paulinho, um sujeito extraordinário, discipulado dentro da ABU, eu contava bastante com ele na liderança do ministério de pequenos grupos. Mas ele estava muito ocupado, porque ele trabalhou começando do zero, desde escolher o terreno, acompanhar todo o processo de construção, contratação de profissionais, compra de material, tudo para montar um posto de saúde na periferia de São Paulo, na prefeitura do PT. Então, ele ficou ocupado 100% do tempo dele, e eu não pude contar com a colaboração dele como uma pessoa da igreja no Ministério de Pequenos Grupos da IBAB. E aí, quando ele terminou e que inaugurou o tal posto, eu falei: bom, agora... Aí ele vem para mim e diz assim: vou fazer um segundo posto. Aí eu falei assim: e quando é que você vai parar de trabalhar para o PT e começar a trabalhar para o reino de Deus? Você acredita que eu falei isso para um cara um dia na vida? Aí ele virou para mim e falou assim: ué, você não ensina que o reino de Deus é maior que a igreja, que o reino de Deus está lá fora, que é além do culto, clero, domingo, templo? Você acha que eu estou lá na periferia de São Paulo trabalhando para o PT? Eu falei: é isso que eu estou te falando, Paulinho. Vai lá, Deus te abençoe. Ainda está o homem todo? No mínimo, tinha que pôr um todes. Mas, enfim, eu acho que eu queria falar um pouco, né, tanto sobre a coisa do novo nascimento como a experiência de salvação, e, claro, nessa visão mais socioantropológica. E acho que, para isso, eu quero trazer para a conversa um autor e uma autora, muito rapidamente, que não são crentes, quer dizer, ela já foi, porque quem nunca, né? E que é o Frantz Fanon e a Saidiya Hartman. O Frantz Fanon, que eu acho que é um autor mais conhecido, né, cujo nome anda circulando, um autor martiniquês, faleceu em 1963, muito jovem, aos 35 anos, mas com uma produção muito considerável. A Saidiya Hartman é uma autora estadunidense, negra, do sul dos Estados Unidos, que andou circulando aqui pelo Brasil também o ano passado, foi na Flip e tudo mais. Eu acho que os dois dão duas pistas importantes para a gente pensar essa experiência. No caso do Fanon, ele traz uma interpelação significativa, porque ele está dizendo assim: o que é que o sistema colonial constitui? Ele constitui, para algumas pessoas, para esse corpo racializado, a impossibilidade de entrar no sistema da alteridade. A alteridade, né, seria essa capacidade de reconhecer alguém como outro. Quando eu faço isso, eu, de alguma maneira, estou elegendo aquela pessoa como semelhante a mim. O Fanon vai dizer: a colonização é uma tecnologia de outricidade. O que é a outricidade?
a autricidade, ela constrói historicamente um mecanismo que impossibilita a alteridade. Eu não consigo enxergar determinadas pessoas como outro, como semelhante. Essas pessoas, então, estão mergulhadas na autricidade. O que a gente está falando, então, consequentemente, é que a gente no Brasil, a gente na América Latina, quem está no continente africano, ou seja, quem de alguma maneira constituiu a própria gramática de nação dentro de uma configuração colonial, vive um sistema de autricidade. Ou seja, nem todo mundo é reconhecido, nem todo mundo é alteridade. E aí me vem essa Hadija Hatman, num romance muito importante, que eu acho que vale muito a pena ler, que se chama Perder a Mãe, em que ela está falando, consequentemente, ela constrói uma narrativa histórica e, ao mesmo tempo, literária, desse processo de escravização do cruzamento do Atlântico, em que as pessoas que foram escravizadas vão perdendo a possibilidade de ancestralidade, né, de relação com familiares, de relação com um determinado território de habitação. E ela, então, está dizendo, né, logo no começo do livro, e não é um livro sobre religião, mas ela traz uma questão que era uma questão que eu falava assim, eu sempre pensei isso, e vem essa Hadija e ela consegue realmente trazer isso com palavras muito interessantes. Ela está dizendo, as igrejas cristãs e as igrejas evangélicas crescem, de alguma maneira, nos territórios atravessados pela colonização, porque as igrejas, de alguma maneira, a experiência de salvação permite uma elaboração dessa sensação de não ser o outro. A conversão, de alguma maneira, constitui uma possibilidade de ser um outro. E quando a gente olha, né, e quando a gente se pergunta, e eu que estou nesse universo acadêmico, ouço essas perguntas o tempo todo, mas por que é que as igrejas crescem tanto na América Latina, crescem tanto no continente africano, e por que é, especialmente, que o pentecostalismo cresce? E é importante que a gente entenda que, de alguma maneira, principalmente a experiência pentecostal, é uma experiência que permite uma elaboração individual desse trauma, dessa sensação ancestral de não ser um outro. Então, é muito importante que a gente reconheça isso, né? E que a gente entenda, consequentemente, que essa experiência do novo nascimento, para muita gente, é uma experiência de uma possibilidade de elaborar essa falta e de ser reconhecido como um outro. Consequentemente, ter a sua constituição de sujeito socialmente reconhecida por um espaço, por uma comunidade, por uma rede de proteção. Isso. Obrigado, Jaqueline. E toda a sua contribuição acadêmica, antropológica, tem iluminado, né, essa conversa e tem exalado o aroma do Evangelho. Eu não posso deixar de passar a palavra para o Jonathan, para ele falar sobre esse assunto que eu sei que é caro para você, para a sua produção. Eu vou repetir. A gente tá falando sobre o ponto que você tocou na sua fala, dessa espiritualidade que deságua na vida, né? Que ultrapassa as fronteiras religiosas e institucionais. E a pergunta, a colocação é: como você tem buscado tentar implementar, ensinar isso dentro da sua pastoral, dentro da igreja local? Se você compartilhar a sua experiência para a gente, tenho certeza que vai ser algo muito rico. Obrigado. Gostei da metáfora deságua na vida, já que eu tive que, nesse momento, fazer exatamente isso. Só não combinamos a abrangência do aviso, mas está tudo bem. É só a encarnação de tudo que eu falei aqui até agora. É muito bom estar à vontade entre vocês, entre amigos. Como na minha comunidade de fé,
a gente tem tentado viver sem dar muita explicação, porque quando você dá muita explicação, você vive menos. Então, tentando viver sem dar muita explicação, essas coisas todas aí que vocês estão falando e outras que vocês falaram e a gente não está fazendo, a gente está tentando no dia a dia. E aí, 2 exemplos. Eu criei com um amigo, o Alfredo, uma programação chamada Caminho Filosófico, porque a gente gosta de filosofia, mas a filosofia ali, ela é só um... A gente percebeu, né? Não é que no começo a gente tinha umas pretensões assim de fazer um negócio tipo a sociedade da sexta-feira, uma coisa, sabe, tipo, vamos mergulhar aqui no conhecimento e vamos trazer Nietzsche, Van Gogh, Freud e vamos trazer Simone Weil, vamos trazer Judith Butler e vamos mergulhar nesse caminho e tudo. E aí Deus tem o seu jeito de fazer as coisas, e aí a gente foi migrando da filosofia para conversa sobre espiritualidade e psicanálise, e aí as pessoas vêm, né? Mas quando sabem que a gente vai falar um pouco mais próximo da vida, aí o caminho filosófico se tornou um caminho não tão filosófico e se tornou algo muito mais parecido com o caminho mesmo, assim que a gente vai encontrando situações e pessoas inusitadas, inesperadas. E aí, porque a gente estava debatendo essas questões de psicanálise e espiritualidade, manifestações diretas de carências, de gritos da alma, começaram a acontecer. E aí o que a gente faz agora, né? Estava aqui, tudo bem, enquanto a gente estava no Olimpo, e aí essas situações estão dizendo para a gente, desce do Olimpo, porque o Olimpo é um lugar muito bonitinho, cheiroso, mas não tem muito cara de reino de Deus, não. Então a gente teve que descer, e estamos descendo. Esse é um exemplo, caminho filosófico. E aí a gente está começando a ter conversas mais diretas com a psicoterapia, trazendo isso para a realidade da comunidade, principalmente de quem não tem muita grana para investir nisso, porque é muito bonito sair por aí falando, vai, faça terapia, todo mundo precisa de terapia, eu concordo que todo mundo precisa, mas nem todo mundo pode. Então a gente começa a perceber que a gente pode, quem sabe, tornar mais acessível isso que todo mundo precisa, mas nem todo mundo pode, para quem não pode. E começamos a fazer isso lá, que não é nenhuma grande novidade, né? Falar assim, nossa, é a primeira igreja que está fazendo isso. Não, e eu tenho tranquilidade para dizer isso, porque isso não nasceu de uma busca desenfreada por como é que a gente faz a igreja relevante. Não, é uma necessidade que emergiu e a gente falou assim, como é que a gente atende essa necessidade? E a gente atende parando de querer não misturar joio com trigo, não misturar evangelho que é a vida, não misturar o sagrado e o profano. O sagrado e o profano precisam permanecer juntos, até para que aqueles que estão na esfera do profano, ou seja, todos nós, experimentemos também um pouco do sagrado. Estamos vivendo, chegou uma questão sobre o momento que a gente está vivendo no Oriente Médio, né? Principalmente por conta da deixa do Jonas, né? Que o pastor Enéas trouxe. E a pergunta ela vem na direção do seguinte, né? Em que medida estamos deixando a dor e o ressentimento nos desumanizarem, desumanizar o outro, né? O diferente, né? Não apenas né? nesse contexto internacional, mas também dentro do ambiente da própria igreja, né? Eu acho que valeria a pena, talvez, de maneira breve, para a gente já estar encerrando, cada um de vocês te dar uma pincelada nesse assunto, no sentido de mostrar, né, o quanto que o evangelho ele pode ser uma voz nesses tempos de guerra e de cenas tão tristes que todos nós estamos testemunhando. Começar por aí, Jonas, a gente vai Jonathan, Jaqueline e o Ed. Encerra. Então, acho que a gente vive um momento muito delicado. Acho que o Ed fez um pronunciamento muito importante sobre essa questão
aqui ontem, na parte da manhã, e todo tipo de religiosidade ou espiritualidade que ela desumaniza as pessoas, ela não tem nada com o Evangelho, né? O Evangelho é aquilo que devolve o ser humano à posse de si mesmo. E tudo aquilo que se manifesta de forma violenta contra a promoção da vida humana, nós precisamos estar atentos, porque isso é uma falsa espiritualidade, isso é uma falsa religiosidade. Isso é denunciado no Evangelho, inclusive. Uma espiritualidade que deprecia a dimensão da humanidade, da encarnação. E quando a gente vê esse conflito, acho que nós precisamos observar para além desse momento que está acontecendo esse conflito. Existe um histórico ali que precisa ser considerado, precisa entender que existe um conflito ali que antecede, precede esse momento agora no Antigo Oriente. E nós precisamos ser mais precisos e entender que de ambos os lados tem pessoas sofrendo. De ambos os lados, é claro que com isso não quero simplificar esse conflito, porque é um momento, esse momento não é o todo, existe ali uma questão que precede esse momento agora, mas de ambos os lados a gente precisa entender que existem pessoas que estão sofrendo, pessoas estão morrendo, e o Evangelho ele tem que nos dar essa sabedoria de olhar para essa situação e mostrar solidariedade por uma questão que não pode ser despolitizada, né? Mas também que tem pessoas sofrendo de ambos os lados, tanto judeus como palestinos. Mas com a minha fala eu não quero despolitizar a situação, porque ela é muito mais complexa do que isso. Eu não quero reduzir a isso, mas nós precisamos de observar e não deixar que as questões ideológicas ela ofusca essa questão do sofrimento humano. É isso. Eu também não ousaria despolitizar a situação, mas eu acho que justamente para não despolitizar a situação, a gente precisa aprender um pouco mais a politizar o coração. A gente politiza muito pouco o coração. Muito pouco. Eu fico olhando para essa situação aí e leio e silencio e oro mais do que tento emitir opiniões a respeito, porque eu tenho muito receio de emitir opinião por emitir opinião. Então eu leio, silencio, oro e busco discernir. E a coisa mais imediata que está diante de mim, além disso, porque eu não estou na faixa de Gaza, eu não estou em Israel, eu não estou na Palestina, eu não sei o que é ser um palestino, nem um israelense, eu não sei o que é, não sei. Gosto da pergunta uma vez feita, né, por um filósofo, em que ele diz, what is like to be a bat? O que é ser um morcego? É legal essa pergunta, porque você tenta se colocar no lugar que você nunca vai ocupar enquanto você não permitir que o coração mais ou menos esteja ali. E aí o nosso coração por vezes habita o lugar da guerra. Guerras que a gente não reconhece dentro da gente, são guerras que a gente procura fazer fora. Então a coisa mais imediata para mim, além de orar, me informar, antes de sair emitindo opiniões, é reconhecer a guerra que existe dentro de mim, para que quando eu me manifestar, de qualquer forma que seja, em que realidade que for, eu me manifeste a favor da paz e não da guerra. Eu estou tão acostumada em participar de evento que tem um microfone só para 10 pessoas, que eu já fico esperando o microfone chegar. Gente, a vida acadêmica é meio precária. Mas, enfim, né, eu acho que eu acho que essa ideia de outricidade do Fanon talvez ajude um pouco a gente a pensar como é que a gente pode olhar para esse enquadramento, que é, né, essa violência que está acontecendo e, consequentemente, está afetando os dois lados. Se a gente está pensando a outricidade, né, como um lugar que impossibilita o reconhecimento de alguém como outro,
a gente está falando, consequentemente, de um mecanismo que predispõe uma guerra. Porque se eu não reconheço alguém como outro, qual é o movimento ético que eu vou fazer? Eu vou eliminar o outro. Esse movimento ético, inclusive, tem um nome, se chama violência ética. A violência ética é essa capacidade que a gente constitui nesse não reconhecimento de naturalizar que uma violência pode acontecer a alguém. Quando a gente está olhando, então, para esse conflito, é muito importante a gente trazer a ideia de outricidade. Porque, historicamente, um dos lados vem sendo consumido por essa ideia. De alguma maneira, e com isso, obviamente, não estou justificando violência nenhuma, mas é importante a gente pensar que a gente não está falando de posições igualitárias e de uma disputa igualitária. A gente está falando, consequentemente, a partir da ideia de outricidade, de todo um processo que vai fazer com que um dos lados tenha menos legitimidade para ocupar a terra, tenha menos legitimidade e possibilidade de alianças internacionais e que seja, consequentemente, mais vulnerável em relação à violência. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda esse limite, que, consequentemente, a gente constitua não uma violência ética, mas uma ética da responsabilização. A ética da responsabilização nos faz, consequentemente, buscar o tempo todo a alteridade. Ou seja, buscar o tempo todo quem é esse outro que eu não estou reconhecendo. Se, como cristãos, e como, consequentemente, dentro de uma tradição de semelhança e dentro de uma própria concepção bíblica, a gente entende que o povo judeu é um povo escolhido e tem toda uma dimensão que, consequentemente, constitui uma aproximação, é muito importante também que a gente se interpele e pense nesse outro lado. E assuma, é muito importante que a gente veja que nós não estamos falando, e é óbvio que isso não justifica a violência, mas nós não estamos falando de lados que competem no mesmo signo de igualdade. A gente está falando, consequentemente, de uma relação histórica, que tem uma série de processos aí, que um dos lados é marcado pela outricidade. E a população judia já passou pela outricidade em muitos momentos. Então, a gente também não está falando de uma posição que é fixa. Mas hoje, nesse conflito, não é a população judia que está sendo revestida de outricidade. É a população palestina. Então, eu acho que eu, pelo menos, na minha posição, tenho tentado muito olhar desse jeito e tenho, consequentemente, também trabalhado muito com os alunos para que, de alguma maneira, seja importante a gente construir essa perspectiva, que é uma perspectiva também humanitária. É claro que essa violência do Estado de Israel contra a população palestina tem a sua razão. E se a gente for voltar no tempo e buscar os pontos onde a violência é praticada, então a gente diz o seguinte: o Hamas é um grupo terrorista e ele cometeu um atentado terrorista contra Israel. É verdade. Por que o Hamas fez isso? Porque aconteceu alguma coisa que o levou a fazer o que ele fez. Se é justificado ou não é justificado, eu não quero entrar nessa discussão, mas alguma coisa aconteceu que fez com que o Hamas agisse como agiu. Essa alguma coisa que aconteceu, também aconteceu porque alguma coisa aconteceu antes. O Estado de Israel trata a faixa de Gaza como trata, e a população palestina no território de Israel como trata, e o povo árabe em geral como trata, porque aconteceu alguma coisa antes. E aí a gente vai voltando no tempo, a gente chega na Guerra do Yom Kippur de 1973, na Guerra dos 6 Dias de 1967, a gente chega na Constituição do Estado de Israel em 1948, a gente chega no Holocausto na Segunda Guerra Mundial, e a gente vai voltando.
dizer, uma violência gerando outra violência, gerando outra violência, e o quadro geopolítico do mundo ocidental sempre favorável a Israel. Então, não é simples, não é fácil, mas eu voltei de lá absolutamente consciente de que a violência do Estado de Israel contra a população palestina era um atentado aos direitos humanos, e eu ouvi que haveria uma reação contundente. Houve a primeira intifada, a segunda intifada, e o que eu ouvi entre os palestinos foi: a terceira intifada vai deixar as outras duas na poeira da história. A reação do Hamas é algo de absoluta violência. Eu estava ouvindo o Guga Chakra, e ele disse o seguinte: eu me tornei jornalista para cobrir o conflito Israel-Palestina. Se eu tivesse acordado no sábado e tivesse ouvido a notícia de que houve um atentado do Hamas em Israel e morreram 5 israelenses, eu correria para a redação da Rede Globo dizendo: vai ter guerra. Só que eu acordei no sábado com a notícia de que haviam morrido 700 israelenses. É uma proporção assim inimaginável. Então, o que está acontecendo agora, a história ainda vai contar. Mas eu queria ir um pouquinho além dessa reflexão e sugerir uma outra problemática, que é a questão da violência. E qual é a violência justificada? A primeira coisa que foi dita na imprensa e na cobertura dessa guerra foi que Israel tem um direito a se defender. É verdade. Em raciocínio geopolítico, é verdade. Eu não sei se é absolutamente verdadeiro. Mas eu estava lendo o Leon Tolstói falando sobre o reino entre nós e a cultura de paz e o pacifismo. E ele pergunta uma coisa muito interessante: quantas pessoas são necessárias para transformar um crime num ato justo? Se eu matar você, é um crime, é assassinato. Mas se eu reunir um exército de 100 mil homens e matar 5 mil israelenses, ou se eu reunir um exército de 300 mil homens e matar 5 mil palestinos, virou ato justo? O que faz com que um ato de violência seja justo e outro ato de violência seja injusto? Essa é a pergunta que está por trás da provocação do Tolstói. Vamos trazer para a nossa realidade do Brasil? Por que uma morte causada pelo crime é injusta e o assassinato de crianças nas comunidades, fruto de operação policial, é justo? O que dá legitimidade ao ato de violência? O uniforme de quem o pratica? A autorização do Estado para praticá-lo? O que legitima o ato de violência? Se um sujeito vai me assaltar e roubar o meu carro, e um policial à paisana está passando na calçada e mata o assaltante, é justo que, para proteger a minha propriedade privada, tira-se a vida de um outro ser humano? É justo? Eu ouvi isso de um pastor no Rio de Janeiro. Ele disse: eu estava aqui na avenida, na minha frente parou uma Porsche Cayenne. Atrás da Porsche, a escolta da Porsche. Duas motocicletas pararam, uma de cada lado, para assaltar a Porsche. A escolta desceu e derrubou os vagabundos tudo no asfalto. A população em volta aplaudiu. A escolta entrou no carro e a Porsche foi embora junto com a escolta.
tá certo, tem que botar os vagabundos no chão. Eu ouvi um pastor dizendo isso. O que legitima o ato de violência? Porque quando a gente fala da guerra na Palestina, no território de Israel, nós estamos falando de uma violência que está lá. Mas quando nós falamos da violência que está aqui na calçada de São Paulo, que está nas comunidades do Rio de Janeiro, que está nas periferias do nosso Brasil e nas nossas capitais, do que nós estamos falando? Nós temos caveiras de Cristo. É justo? Como nós interpretamos Romanos 13, que a autoridade tem a espada na mão para coibir o mal e promover a justiça? Quando hoje nós não sabemos mais quem é bandido, quem não é bandido. Então, eu penso que nós não podemos ser simplórios na nossa leitura dos fatos sociais e da nossa realidade social. Dizer eu sou a favor disso, eu sou contra aquilo. Nós precisamos olhar com toda, eu não sei se se aplica o termo, Jaqueline, com toda a ambivalência que existe na violência da nossa sociedade. Para que nós não estejamos ingenuamente ou por esse pecado da outricidade, justificando determinados atos de violência e condenando outros atos de violência. É um grande desafio para nós hoje no Brasil. Agora, eu não duvido, e eu espero que você também não, que nós, pastores, pastoras e comunidade cristã no Brasil, sejamos mensageiros da paz e promotores de reconciliação. Isso eu considero inegociável. Enéas, Jonathan, Jaqueline, Ed, muitíssimo obrigado por essa manhã preciosa, santa.